Bom dia, graça e paz. Tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem. Quero desejar a você um dia repleto da presença de Deus. Eu não sei qual é a sua necessidade no dia de hoje, qual é a sua oração, mas eu peço a Deus que venha de encontro à sua vida, manifestando milagres, manifestando sinais e maravilhas. Amém? Quero convidar você a ler um texto que está registrado na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, alguns versos. O verso 4, a partir do verso 4, vai dizer assim: Há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Verso 5, há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. 6. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Verso 7. A cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Verso 11 vai dizer: E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. 12. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Amém? Amados, já faz alguns dias que eu estou falando com vocês sobre dons. Primeiro dia, ou melhor, há 3 dias atrás, né? Falei com vocês sobre os dons e talentos, né? Que o Senhor, um dia nós iremos prestar contas com o Senhor sobre o que nós temos feito com os dons. Depois, falei com você sobre os dons espirituais, que todos nós temos dons espirituais. Ontem, falei com você a respeito do corpo, né? Que em Romanos, no capítulo 12, nós vemos que a partir do verso 4 até 8, falando sobre nós sermos parte do corpo de Cristo e que cada membro tem a sua função. Que quando um membro não exerce a sua função, sobrecarrega o outro. E aqui nós vemos que Jesus, ele designou alguns para profetas, pastores, mestres, evangelistas, e cada um ele repartiu. Olha o que diz o verso 7. A cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Então, Cristo entregou a cada um de nós. Então, cada um de nós temos a porção exata que Ele quis dar. Ele conhece a nossa capacidade, Ele sabe quem nós somos e Ele distribuiu a cada um. Então, se ele chama um para evangelista e não para pastor, porque ele tem dons, talentos dados por Deus e capacidade para exercer este ministério. E assim com o outro também. O fato é, amados, que todos nós temos dons, todos nós temos talentos, todos nós fazemos parte do corpo de Cristo, temos uma função e todos nós temos também chamados ministeriais. Eu creio nisso. A palavra do Senhor está dizendo para nós. Amados, e isso só reforça para nós a importância de nós sermos gratos ao Senhor. E se porventura não identificamos ainda qual é o dom, qual é o talento, qual é o ministério, qual é o chamado de Deus, cabe a nós buscarmos em Deus e entendermos isso de Deus. Se Deus nos chamou e nos qualificou para algo, é porque existem propósitos dele a ser realizados a partir das nossas vidas. E o convite dele para nós é que nós vivamos isso. Né? É o desejo de Deus para cada um de nós. Isso é viver na plenitude, isso é viver no centro da vontade de Deus. Queridos, talvez nós buscamos a realização das nossas vidas em muitas coisas. E talvez pensamos, nada dá certo, eu não me enquadro, eu não me encaixo, parece que eu nunca estou feliz.
Amados, Deus nos convida a ser plenos nele. E ele nos deu, ele não vai nos dar, ele já nos deu dons, talentos, ele já nos capacitou, ele já repartiu a cada um de nós de acordo com a medida que cada um de nós temos a capacidade para cuidar, para administrar. Então, não enterre o seu talento, não deixe de fazer a sua função, tá? Que isso sobrecarrega o outro, como falamos ontem. Exerça o chamado que Deus tem para a sua vida. Diga sim, eis-me aqui, Senhor. Eu tenho vergonha, eu sou tímido, mas eis-me aqui, Senhor. Se o Senhor me chamou, se o Senhor tem colocado na minha vida esses dons, esses talentos, se o Senhor tem esse chamado para comigo, então o Senhor irá me capacitar. Então, eis-me aqui. Tudo que o Senhor quer ouvir de nós é isso. Eis-me aqui. Ele se responsabiliza, meus amados. Ele se responsabiliza por nós. Tudo que nós precisamos fazer é obedecer. Nos colocarmos na brecha, nos colocarmos no centro da vontade de Deus. Então, depois desses 3 dias nós falando a respeito disso, que não fique em seu coração nenhuma dúvida se você tem dons e talentos ou não, se você tem dons espirituais ou não, se você faz parte desse corpo ou não, né? Se você está exercendo a função desse membro que é você, e se você tem um chamado ministerial. Que não fique dúvidas em seu coração. Se coloque diante do Senhor e fala: Senhor, qual é? Eu sei que eu tenho, porque a palavra do Senhor diz que eu tenho. Qual é? Qual é o meu chamado? Qual é o meu dom? Quais são os dons espirituais? Qual é o ministério que o Senhor quer que eu exerça? Me direcione, me capacite. Amém? Feche seus olhos se você puder, eu gostaria de orar por você. Pai, em nome de Jesus, diante de Ti, Senhor, eu estou. E diante desta palavra tão especial para nós, eu quero Te agradecer e Te louvar. E eu quero, ó Deus, colocar a vida dos meus irmãos e irmãs diante do Teu altar. E pedir ao Senhor, papai, que o Senhor traga a revelação com clareza, Pai, no coração de cada um deles. Aqueles que porventura não conseguem identificar qual é o seu dom, qual é o seu talento, quais são os seus dons espirituais, que não conseguem identificar qual é a função dela nesse corpo, que é o corpo do Senhor. Aquela que não consegue identificar qual é o ministério que o Senhor tem chamado. Pai, traga clareza ao coração deles, confirma ao coração deles, Pai, em nome de Jesus. Direciona, Senhor, os teus filhos e as tuas filhas. Pai, e nos batize, Senhor, com um batismo de temor e ousadia, pois precisamos ser ousados para exercer aquilo que o Senhor tem nos entregado, mas precisamos ter sempre em nosso coração temor, porque o Senhor nos deu, mas para usar para a honra e glória do Senhor. Então, que tenhamos hoje e sempre temor em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e fica na paz.